A paz do Senhor, meus irmãos do canal Café e Bíblia. Hoje nós estamos aqui para falar um pouco para você a respeito desses últimos acontecimentos que têm acontecido aí entre Israel e a Palestina, entre Isaac e Ismael, tá? Nós vamos contar um pouco do início dessa história, o porquê de existir esta guerra, este conflito já desde tempos remotos, desde o período bíblico, tá? Então venha conosco nesse vídeo que você vai entender um pouco dessa história, tá? Desde já te peço a tua contribuição, deixa o teu like. Se gostar desse vídeo, comenta, compartilha. Nós somos um canal que traz informação também para a sua vida, tá? Então, meus irmãos, nos últimos dias aí tem acontecido uma série de conflitos entre Israel e entre a Palestina. E são muitos dados históricos e bíblicos também a respeito desse assunto. E eu elenquei alguns fatos aqui a respeito dessa história, tá? Do que tem acontecido nesses últimos dias. Segundo as forças de defesa de Israel, mais de 2.000 projéteis foram lançados de Gaza contra os israelitas, certo? Já o último ataque aéreo israelita teria matado na última noite 7 pessoas de 2 famílias num campo de refugiados em Gaza. Um bebê de 5 meses seria o único sobrevivente, tá? Então, o que aconteceu? Estava começando alguns protestos lá em Jerusalém, e aí, para colocar mais lenha na fogueira ainda, o povo de Gaza, lá da faixa de Gaza, lá, o grupo de extremistas, de terroristas chamado Hamas, começou a lançar foguetes, mísseis e projéteis lá em Israel, certo? Direcionados a Jerusalém. Só que Israel tem um sistema de defesa, uma tecnologia chamada domos de ferro. São alguns tipos robôs em alguns cantos espalhados no território israelita, que ele identifica num raio de 150 quilômetros ali, mísseis vindo naquela direção, e ele lança mísseis, foguetes também para ir de encontro a esse míssil que vem, interceptá-lo e explodir antes que ele caia numa cidade, num alvo israelita, em algum lugar, e mate aí os judeus, tá bom? Então começou com esse grupo Hamas atacando, e Israel ficou até que um pouco ali silenciada, mas já começou a fazer a retaliação, a fazer uma resposta, um contra-ataque. No dia 10 de maio, o Hamas lançou mais de 400 mísseis em Israel, matando 7 pessoas, entre elas um garoto de 6 anos. Então as pessoas lá em Israel estão se protegendo no que nós podemos chamar de bunker, que é um abrigo subterrâneo. Então muitas pessoas, milhões talvez de pessoas, nesse momento lá em Israel estão se refugiando nesses locais seguros. As autoridades estão orientando, inclusive, que as famílias se refugiem lá em Israel, e parece até que as aulas foram canceladas lá em Israel por uns dias, enquanto estão passando por esses conflitos, certo? Alguns confrontos violentos também entre alguns membros ali na esplanada das mesquitas, entre os palestinos e a polícia israelita, né? Teve algumas comemorações lá com o fim do Ramadã para os palestinos, e também para Israel com a data aí da sua independência, em 1948. Então, uniu tudo. A Palestina nunca aceitou essa independência de Israel desde 1948, quando Israel se declara Estado soberano. A Palestina ela vem em conflito com Israel porque ela não queria perder aquele território, e a partir dali Israel vem avançando o seu território, a Palestina vem encolhendo, e sempre há um conflito. Mas qual é a origem desse conflito? Já temos aí quase 5 minutos de vídeo, e eu não quero esticar muito o vídeo. Qualquer coisa eu faço até um segundo vídeo, mas deixa eu te dizer. Israel atacou aí um prédio agora de 13 andares. Segundo fontes, Israel teria dado um aviso, porque nesse prédio também tinha uma emissora de TV, e Israel lançou um aviso através de um infiltrado que dentro de 1 hora atacaria aquele prédio, que eles evacuassem o prédio para não morrer civis. O que parece que eles pediram 10 minutos a mais e não foi cedido. Enfim, Israel ataca esse prédio, um prédio de 13 andares, matou algumas pessoas, e esse prédio veio a desabar. Então está um conflito muito grande, porque em Israel, em Jerusalém, tem palestinos morando lá. Então está um conflito assim sem medidas. Qual a nossa
posição, não é nem opção, mas qual é a nossa posição como igreja do Senhor? Nesse momento, orar pela paz de Jerusalém. O Salmo de número 122, se não me falha a memória, ele nos pede a orar pela paz de Jerusalém. Mas aonde é a origem desse conflito? Antes de eu ver aqui o Salmo, eu vou dar uma passadinha aqui, bem rápida aqui para o Salmo, deixa eu ver esse Salmo 122. A origem desse conflito é lá com Abraão, certo? Lá no início, quando Deus faz uma promessa, Abraão tinha 75 anos, quando Deus rogai ao Eterno, Salmo 122, verso 6, rogai ao Eterno pela paz de Jerusalém, prosperem os que te amam, ó Jerusalém. Então o papel da igreja é esse, de todo cristão, orar pela paz de Jerusalém. Mas vamos voltar à origem desse conflito, lá quando Abraão recebeu uma promessa de Deus, ele quis dar uma ajudinha a Deus, mas Deus não precisava da ajuda de Abraão. Contanto que Abraão fizesse o que Deus pedia, viria o filho da promessa que posteriormente foi chamado de Isaac, certo? Só que Abraão, nesse percurso de 75 para 100 anos, quando Isaac nasceu, ele quis dar uma ajudinha a Deus e, tomado pela ideia da sua esposa Sarai, ele tomou Agar e ele fez relação sexual com Agar e nasceu Ismael. Só que Ismael não era o filho da promessa. Ismael foi um filho de uma serva, filho de uma escrava. Tanto que Deus disse para ele, o teu filho o filho da promessa não é da escrava, e sim da livre. E em Gênesis 16, Deus ele dá uma promessa de abençoar Ismael. O anjo do Senhor lhe prometeu, versículo 10 de Gênesis 16, eu multiplicarei grandemente a tua descendência, de tal maneira que não será possível contá-la. E o anjo do Senhor concluiu, estás grávida e darás à luz a um filho, e lhe darás o nome de Ismael, porquanto Yahvé te socorreu em teu sofrimento. Contudo, olha, versículo 12, ele será como um jumento selvagem do deserto. Ele lutará contra todos e todos guerrearão contra ele. Ele viverá em hostilidade contra todos os seus parentes, em algumas outras versões, contra todos os seus irmãos. Então, a guerra entre Isaac, que é o povo judeu, e Ismael, que é quem dá origem ao povo árabe, descende dessa profecia. Então, mas mesmo assim, Deus promete abençoar Ismael. Então, nós cristãos não devemos ficar com raiva ou com ódio dos palestinos. Pelo contrário, devemos orar por eles, porque eles também têm uma promessa de serem abençoados. No entanto, o Senhor disse que haveria guerra entre os irmãos, haveria sempre essa guerra. E essa guerra começou ainda lá, na casa de Abraão, quando Agar começou a debochar de Sarai, porque ela é estéril e não tinha dado filhos. Porque Ismael iria ser o filho de Sarai. A ideia de Sarai era que Ismael fosse gerado em Agar e fosse dado para ela, para que ela viesse a ser a mãe de Ismael. Só que Agar consente em fazer esse trato com Sarai, mas depois ela começa a debochar de Sarai. Então já começa uma briga, um conflito ali dentro da casa de Abraão, ao ponto de Abraão ter que mandar Ismael para o deserto. Ele manda Ismael embora juntamente com Agar, e ali começa um conflito que chegou no que ainda acontece hoje, né? E quando a nação de Israel chega em Canaã, lá com Josué, a Bíblia diz que Deus manda ele expulsar. Havia ali 7 povos diferentes, 7 nações. E ele expulsa aqueles povos. E no ano 70 depois de Cristo, há uma dispersão dos judeus, dos hebreus, dos judeus, dos israelitas que ficaram lá em Canaã, por toda aquela região. E chegam ali alguns povos, entre eles os árabes, e começam a ter relação com o povo judeu, da onde nasce a etnia palestina. Dali vai nascer a origem do povo da Palestina, né? Dali descende Palestina, daquela miscigenação, daquela mistura de judeus que ficaram em Canaã com outros povos que chegaram ali com a dispersão dos judeus por mais territórios. Então começou, e o povo da Palestina quis tomar aquele lugar, mas os judeus não quiseram, e desde então começou esse conflito também por aquela região. É por isso que quando Israel ele vai se colocar como um Estado independente em 1948, a Palestina pressionou, houveram 6 dias de guerra, porque a Palestina não queria ceder aquele território, declarando que aquele território era um deles, mas pelo contrário, aquele território era
de Abraão, era do povo israelita, por promessa de Deus. Canaã era a terra prometida ao povo de Israel. Então, esse é o contexto de toda essa guerra, esse conflito, tá? E nós devemos orar. Os conflitos por lá estão bem pesados, né? Israel está fazendo um contra-ataque a Gaza, né? Ali na faixa de Gaza, algumas cidades ali, ao grupo terrorista Hamas, e essa guerra pode ir bem mais além, tá, pessoal? Então nós devemos orar pela paz de Jerusalém, devemos orar porque ali tem pessoas inocentes no meio e está morrendo pessoas. Diariamente tem mais de centenas de pessoas feridas e já muitos mortos ali dentro daquele contexto de guerra. Como se já não fosse o bastante esse coronavírus, o que por lá parece que está um pouco controlado, mas agora começou essas mortes com essa guerra. Então vamos orar, esse é o papel da igreja. Então eu vim aqui nesse vídeo rápido, através do canal Café e Bíblia, passar essas informações do porquê desse conflito. Esse conflito não é de hoje, tá? Esse conflito é de milhares de anos atrás. Tinha se baixado um pouco, né, o fogo aí desse conflito, tinha esfriado um pouco, mas agora reacendeu essa chama, essa pólvora aí desse conflito lá entre Israel e o povo lá de Gaza, o povo de Hamas, o povo da Palestina. Então, pessoal, vamos orar, tá? Eu vou deixar uma foto para você ver aqui do tamanho do território da Palestina antes e como está agora, tá? Então você vai também entender o porquê desse conflito está acontecendo, porque aos poucos Israel está conquistando maior território e a Palestina está sendo encolhida. Também um dos motivos por causa desse conflito. Então, ore pelos palestinos, assim como também ore pelos israelitas, para que essa guerra se acabe e que as pessoas inocentes não venham a morrer e pagar o preço por isso, tá? Que Deus abençoe seu vídeo, o canal Café e Bíblia fica por aqui. Te vejo na próxima. Deus te abençoe.